Começa agora o seu programa de entrevistas, podcast Campos Brancos. Apresentação, Euzenir Alves. A paz do Senhor Jesus, começamos mais um programa Campos Brancos, nosso podcast, e numa sequência estou trazendo as pessoas que estão na turma 59 de missões. São pessoas que decidiram entregar a sua vida a serviço do Rei Jesus. Então, estou trazendo-os aqui para que vocês conheçam. Eu quero convidar você para dar uma passada aqui no Templo Central e conhecer essa turma, uma turma super top. É uma turma que vale a pena conhecer. Tem pessoas de 16 anos, 17 anos, tem pessoas de 50. Então, é uma turma bem misturada. Eu quero trazer você para o universo missionário. Quero que você conheça como fazemos o trabalho. Nós priorizamos a transparência e você vindo aqui na SEMAD, você sabe quanto entrou esse mês, para onde foi, quantos missionários temos, o que nós precisamos. Talvez você não venha e tenha medo de saber o que, é que a gente está precisando, mas você é convidado para adentrar ao universo missionário. A gente está conhecendo eles de um por um. E eu estou hoje aqui com dois, que eu não sei nada da vida deles, então não posso dizer nada sobre eles, mas eles mesmos vão se apresentar. Eu estou com o Araújo, que é lá do Piauí, e com o irmão Maurício, que é aqui de Imperatriz. Eu podia dizer alguma coisa de vocês, mas eu ia pecar, entendeu? Então eu prefiro que vocês digam nas palavras de vocês, poucas palavras, sei que vocês são muita coisa, mas digam em poucas palavras. Quem é o Maurício? Quem é o Araújo? Quem é você? A paz do Senhor. A paz do Senhor. Eu sou João Matos Maurício Neto, hoje evangelista, e morei em Imperatriz por 40 anos, casado com Maria Gorete dos Santos Maurício, porém, essa Maria Gorete ela chegou a falecer no ano passado, em julho, aliás, em maio do ano passado, dia 11. Então, sou viúvo e devido ter ficado viúvo, já tinha vontade de fazer o curso missionário há muito tempo atrás, porém não tinha condição de fazer. Minha esposa passou 7 anos doente, eu tive que cuidar dela e empregar todo o meu tempo fora do trabalho, eu tinha que estar cuidando dela em todo o tempo. Por esta razão, agora depois que ela faleceu, eu tinha vontade de fazer a missão, apareceu a oportunidade e eu aproveitei para fazer o curso missionário. É simplesmente para aperfeiçoar, aprofundar mais o conhecimento da palavra de Deus, e aquilo que eu adquiri aqui no curso, que tenho aprendido demais, é lindo, o curso é maravilhoso demais, e aquilo que eu aprendi aqui eu quero colocar em prática, né, lá onde eu estou morando, que é em Goiânia. Tá. E o Araújo? Quem é o Araújo? Eu sou Antônio Nazareno Santos Araújo, sou da cidade de Luiz Corrêa, Piauí, parte norte, litoral. Eu tenho 23 anos, nasci num berço evangélico, os meus pais são todos evangélicos, a grande parte da minha família. Atualmente eu estou na Assembleia de Deus, na sede em Parnaíba. Sou obreiro da Casa do Senhor já faz 5 anos. E desde quando eu entreguei minha vida para Deus, eu tinha esse chamado, né, de fazer missão. Eu nunca tive a oportunidade. E quando apareceu essa oportunidade para mim, eu não pensei 2 vezes. Eu tomei a iniciativa. Graças a Deus, Deus me deu essa oportunidade. Tenho aproveitado o máximo possível. Tenho absorvido muitas coisas. E para a gente se aprofundar mais no conhecimento da palavra de Deus, e para quando a gente retornar para a nossa cidade, a gente se aperfeiçoar mais e ensinar as pessoas que não têm esse conhecimento, a qual Deus está dando a oportunidade para nós, de pregar a palavra de Deus às pessoas que não foram alcançadas ainda. Ok. Me diz uma coisa, vocês vieram fazer o curso de missão, eu vou fazer um curso de missão, não sei como é que vai ser as aulas. O que você pensava que seria a expectativa de vocês para esse curso e a realidade? Qual está sendo a diferença? O curso é aquilo que vocês pensavam ou é bem diferente? Na minha concepção, no meu ponto de vista, eu acho que não só o meu, mas de toda a turma. A gente pensa algo, quando a gente está na nossa casa, e aqui é totalmente diferente da realidade que a gente vive.
porque só quem sabe é quem vive, quem está participando das atividades do dia a dia, porque não tem sido fácil para nós, para todos. E cada dia mais que se passa, vem algo diferente, vem algo que tanto é bom para o nosso emocional, para o nosso físico, e algumas partes têm sido ruins em termos de adaptação, de convivência, de comunicação. E para mim, graças a Deus, tem sido bom. Mas é diferente. Mas é muito diferente do que eu pensei quando eu estava na minha casa, né? Aquela expectativa, algo que eu pensava que eu tinha medo devido aos meus estudos, que eu parei na 5ª série, então eu pensava que eu ia ter alguns motivos de eu não participar, ou então eu ia interromper algo que eu não ia entender. E no início, na verdade, eu tive alguns problemas, porque, como eu falei, através dos meus estudos, tinha coisas que eles falavam que eu não entendia. Então, em termos de adaptação, ficava muito complicado para mim poder entender. Mas, graças a Deus, Deus tem me dado sabedoria e entendimento para mim aprender, e Deus tem abrido claramente a minha mente. E o irmão Maurício? É diferente do que o senhor pensou? Melhor do que eu pensei. O curso, para mim, é melhor do que eu pensei. Eu ouvia falar de curso missionário, né? E tinha vontade de fazer esse curso missionário. Inclusive, convidei a esposa por algumas vezes. Não vou porque não tenho vontade, não tenho desejo, não quero fazer. Tudo bem, tranquilo. Fiquei, guardei a esperança, o tempo certo. Mas o curso, ele supera aquilo, a expectativa que eu tinha. Apesar de eu ser um leitor, eu gosto muito de ler a Bíblia. Mas o curso, para mim, ele é um complemento de conteúdo. Aquilo que o professor vai passando na sala, aquilo a gente vai complementando com aquilo que você já aprendeu, né? Quanto à linguagem do irmão aqui, de custar se adaptar, para mim não, estou dentro do meu quadrado. Porque eu moro na cidade de Imperatriz, convivo com esses pastores que são professores, né? E isso para mim se tornou fácil, né? Quanto à metodologia de aplicação, quando eu estava em Goiânia, quando eu cheguei em Goiânia, que eu congrego lá na Assembleia de Deus, no Ministério Madureira, então eu tinha... olhei o espaço, né, o espaço físico, no caso o bairro que eu estou morando, e vi a necessidade de aplicar uma forma nova de trabalho. Eu achei vazio o lugar. Então eu quis aplicar uma metodologia nova lá, e foi isso que eu vim buscar. Né, uma metodologia nova para aplicar lá, e com fé em Deus, em nome do Senhor Jesus, eu quero estar aplicando isso lá, porque o meu desejo é ver as pessoas entenderem quem é Deus, quem é Jesus, e quanto à necessidade de eles se aproximar de Deus. E isso não vai acontecer se não tiver alguém que ensine, que fale. E como eu sou professor de escola dominical já há mais de 35 anos, né? E esse é meu desejo de ensinar. Então, tenho projeto para aplicar na minha casa a maneira de ensinar as pessoas a conhecer Deus. Tá, vocês já tiveram várias aulas, né? Eu vou já dizer para vocês que, inclusive, tem aula agora. Mas eu vou fazer essa última pergunta. Vocês já tiveram várias aulas, vários professores diferentes. Qual foi a aula que impactou você e por quê? Ou se não teve nenhuma que impactou, não precisa falar não. Qual foi a aula que impactou o Araújo e por quê? De todas as que você teve até agora, vocês ainda vão ter outras excelentes. Tá? Até agora, a que mais me chamou a atenção foi a que ontem o pastor Elias ministrou, que é a missiologia. E teve outra que não me recordo bem, mas foi a última que o pastor Alceni, ele também ministrou também. Que, diferente das outras demais, as outras foram boas, mas a que me chamou mais a atenção foi essas duas que eu recitei aqui agora. Porque a missiologia, ela fala muito ao nosso respeito. A gente, em busca do nosso conhecimento, porque fala sobre o missionário, fala sobre a nossa missão, fala sobre o nosso cargo, a missão a qual Deus deixou para nós. E eu estava me recordando, quando eu cheguei à noite em casa, quantas pessoas não já tiveram essa oportunidade de fazer esse curso e não quiseram. E muitos querem ter e não podem, porque se
essas pessoas tivessem a oportunidade que eu estou tendo hoje de me aprofundar nesse conhecimento sobre a missiologia, a gente se aperfeiçoa mais no conhecimento, porque é uma grande responsabilidade para cada um de nós, né? Em saber que as pessoas vão reconhecer nós como missionários, como atalais da palavra de Deus. E nós sabemos que quando nós sair daqui, tem pessoas lá fora esperando pela gente, esperando pela nossa voz. E só isso é gratificante demais para mim. E o irmão Maurício, qual foi a aula que lhe impactou e por quê? As aulas que me impactaram bastante, a primeira foi a aula do pastor Raul, que a gente sabe. Ele tem a forma de ensinar dele que nos aprofunda cada vez mais no conhecimento. A aula do João Batista, né, que falava sobre exegese e também hermenêutica, né, ele passou esse conteúdo para nós. Né, a aula do pastor Francisco foi excelentíssima, a aula dele, né, e a do Alcemir. E foram esses 4 professores que mais impactaram. Os outros foram aulas básicas, mais ou menos, que a gente já tem mais ou menos conhecimento. Mas esses 4, né, e dentre os 4 eu destaco o João Batista e o Alcemir, que a forma de aplicar deles é profunda demais. Gostei demais das aulas deles. Terminou o curso, vão para casa. Vocês estão prontos para fazer missão em algum lugar que Deus mandar? Ou no coração de vocês já está, não vou fazer missão na minha cidade, na minha Jerusalém, lá está precisando. Como é que é isso aí? No meu caso, eu vou fazer na minha Jerusalém, que no caso é o bairro que eu moro. Né? Eu até por causa da minha idade, já não vai levar mais para longe, né? Eu tenho 63 anos, então meu setor de trabalho... Você tá novinho, que é isso? Josué pediu lá o remonte para subir depois dos 80, Débora julgava depois dos 80. Pare com isso! E você? Deus disse que os planos de Deus é maior do que os nossos, né? Eu não sei os planos de Deus a meu respeito quando terminar esse curso. Deus ele colocou 4 projetos no meu coração em relação à minha cidade. Mas se Deus ele quiser algo para fazer maior através da minha vida, em outro continente, em outro estado, na nação brasileira ou em outro continente, eu estou disposto a fazer a obra de Deus. Glória a Deus. Estou preparado. Pois o ministério de vocês vai ser próspero. Amém. E para com esse negócio de 63 anos, dizer que é velho. Moço do céu, para com isso. A gente vai já conhecer outros missionários que vão estar. Enquanto isso, enquanto os outros 2 entram, deixa eu falar aqui com vocês sobre as nossas canequinhas. Essa do resgate, que é Nepal e Paquistão, tá? Você pode comprar uma caneca dessa, ou essa da SEMAD, levando o ID de Jesus. Imperatriz Celeiro de Missões, que é o tema que estamos trabalhando esse ano. O celeiro onde tem a semente que supre a necessidade dos que estão famintos. E Imperatriz é assim. Nós estamos aí com mais de 600 missionários no campo e a SEMAD somos todos nós. É você aí que ora, é você aí que contribui e é aquele que está lá à frente do campo de batalha. Ué, meu Zeninho, tu está oferecendo caneca a R$25. É simples, querido. O dinheiro do lucro dessas canecas, ele é revestido em prol da saúde dos missionários. Eu não sei se você já parou para pensar que o missionário é humano, o missionário adoece, e quando ele adoece, ele liga para o pastor Ramos, que é a base missionária. É aqui, quem mandou ele tem responsabilidade de cuidar dele. E aí ele liga e a gente vai atrás de exame, de consulta, vai buscar lá onde ele está, não tem condições dele ser atendido. E o dinheiro que a gente utiliza é exatamente o do bazar. E o bazar tem canecas, tem garrafinhas de água, tem roupas, tem calçados. Deixa eu falar uma coisa. Aí na tua casa, teu guarda-roupa está abarrotado de roupas que você não usa tem mais de 1 ano, mas você está guardando não sei para quê. Fazer frito, deve ser. Mas você tira essas roupas, muda tudo, vai ficar usando ela? Não. 1 ano que ela está aí você não usa. Eu digo isso começando comigo. Sabe o que acontece? Tira essas roupas que está aí abarrotando o teu guarda-roupa e traz aqui para a SEMAD. E a gente vende.
Agora, se você quiser comprar alguma roupa com preço bem acessível, vem aqui na SEMAD, o Bazar tem. Você estará com comissões ao fazer isso. Mas você tem outra forma de contribuir comissões. Sabe qual é? Vai na secretaria da tua congregação e faz a tua doação para missões. Mas talvez tenha muito tempo ou não goste de ir na secretaria, não tem nenhum problema. Eu vou dizer agora para você qual é o Pix da SEMAD. É o CNPJ, então anota aí, 322-652-360001-46. Repetindo, 322-652-360001-46. Simples assim, ou você pode pegar o seu celular e apontar para o QR Code que está bem aí na tua tela e fazer a sua contribuição. Mas faça com alegria, que a Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria. Contribua sabendo que a sua contribuição é um privilégio. Não é uma carga que a igreja colocou nos teus ombros, não. É um privilégio poder contribuir com a obra de Deus, com a obra missionária, porque você está ajudando a esvaziar o inferno e povoar o céu. Bom, a gente volta agora para o nosso podcast com mais duas pessoas, duas missionárias, a Andréia e a... Rebeca. Rebeca, legal, gostei, Rebeca. Andréia e a Rebeca, eu poderia dizer muitas coisas de vocês, não sei nada, né? Não pode dizer nada. Vocês é que vão dizer quem é a Andréia e quem é a Rebeca, nas palavras de vocês. Quem é a Andréia? Eu sou da Bahia, né? Sou de Paícia da Bahia. Sou da Bahia. Sou casada, tenho duas crianças. E elas estão aqui? Não. Eita. Uma de 4 anos e uma de 8 anos. E estou esperando mais um na barriga. Hoje, de 5 meses. É homem ou mulher? Vou descobrir esses dias aí. E as que você tem? Hã? As que você tem? Duas meninas. Duas uma de 4 e uma meninas. de 8 anos. Eita. E quem é a Rebeca? Conta pra mim. Eu sou também da Bahia. Amanhã, Vizinha painho. dela. Sou professora, né, formada em pedagogia. Moro com meu pai e é isso. Na Bahia, eu fui na Bahia fazer um trabalho lá, fui em Feira de Santana e fui em Salvador, em duas oportunidades diferentes. O taxista que foi pegar a gente em Feira de Santana, falei, pai, qual é o endereço? A gente não fala assim, não. A gente não fala assim, não. Eu, tá bom. Aí disse, eu só vou passar aqui na faculdade para pegar minha filha. Eu, não tem problema não, pode passar. Quando ela foi entrar, ô pai, o senhor tá aí. Aí pronto, a gente começou a rir dele, era um crente, um cara muito legal. Bom, você, André, você falou que é casada, tem 2 filhas, vai ter um terceiro. Tu é solteira, Rebeca? Sim, A sim. Rebeca é solteira. Sou. E o que te fez vir fazer esse curso de missão? Como é que você ouviu falar desse curso de missão? Para as duas a pergunta. Foi com o meu pastor, Manassés, que ele já fez curso aqui. Aí ele sempre estava falando. A gente teve a oportunidade uma vez em janeiro, não foi, Beca, de vir. Mas só que por Toda a mesma igreja? Somos da mesma igreja. Aí por conta, né, de alguns imprevistos, mas a gente não deu, para mim não deu para mim vir. Aí ela ficou bastante chateada, mas eu ainda estava estudando, para concluir ainda. Então eu esperei mais um pouquinho. Aí teve essa oportunidade de vir agora, a gente veio. E tu? Lá na minha cidade, né, já tem essa necessidade, né, de como a gente fazer a missão. Então foi uma oportunidade que nós tivemos, né, direcionado pelo pastor e também um desejo que já tinha no coração. Agora eu vou fazer uma pergunta. Já tem vários dias que vocês estão aqui. Quantos dias? 30 já? Tu não conta não, que o pastor Ramos chegou hoje e embora amanhã. Tem uns 30 dias que vocês Sim. estão aí, 21, né, mais ou menos isso. Vocês tiveram várias aulas diferentes, de matérias diferentes. Qual a aula que impactou vocês e por quê? A do pastor Alceni. Alceni. Ele falou sobre o quê? Que já é a segunda pessoa que fala com a dele. Muitas coisas que, tipo assim, a gente vem com um pensamento e quando chega aqui é outro e tipo assim, a gente abraça e é maravilhoso e a gente pode entender que a Bíblia não é aquele negócio que espanta a gente, é algo que se abre pra gente quando a gente abre a nossa mente, quando a gente entende e quer mesmo buscar mesmo, ele abriu a nossa mente de uma tal forma que
Eu fiquei, nossa, velho, É. é muito Nossa, velho, é muito bom. E a Rebeca, qual foi a aula e o que Sim, impactou sim. por quê? Eu continuo também pontuando o pastor Alceni, né? Quando a gente falou acerca de aprender mais sobre a Bíblia, né? Muitas das vezes a gente acha que a gente conhece ou que a gente sabe estudar. Verdade. Mas quando chega aqui, desmistifica tudo isso e aí a gente aprende uma nova técnica, uma nova forma de enxergar a Bíblia, né? De enxergar por que, né, eu devo me aprofundar ainda mais e de que forma, de que maneira eu posso fazer isso. Então, assim, esse abrir de mente, né, nos faz querer ainda mais, né, aprender, né, sobre... Bom, vocês vieram fazer o curso, vocês tinham uma expectativa. Claro, tudo que a gente vai fazer, a gente pensa, é assim, não tem como a gente não sonhar, né? A expectativa e a realidade de vocês. Vocês vieram pensando o quê e o curso é o quê? Fato. Pronto, né? Eu vim... Fala tu também, primeiro. já mandou pra mim. Né? Foi você. Eu saí de casa, né, pensando assim, o que é que me esperaria, né? Como seria tudo diferente, costumes diferentes, pessoas diferentes. E ao chegar aqui, eu realmente me surpreendi, né? Porque eu me surpreendi. Pessoas de tudo quanto é lugar, falando uma linguagem totalmente diferente, né? Decorrente da Torre de Babel, como diz o pastor Elias. E aí eu entendi que lá para onde a gente vai, não sei para onde, né? Vai ser assim, vai ser tudo totalmente diferente. E aqui é a adaptação na prática. Então, a minha felicidade é por isso, porque lá na sala já tem uma menina que ela é paraguaia. Então, é lá do Paraguai, então a gente chama ela de paraguaia. E assim, nós estamos nos adaptando com totalmente diferente. Então, isso me alegra. O próprio Brasil já é estranho por região, né? Imagina. E você? A tua expectativa e a tua realidade? Minha expectativa... O que tu pensava que era o curso e o que está sendo? Aí eu pensava em muita coisa, mas eu fui aquietando meu coração, porque eu falei assim, eu tô pensando tanta coisa, chegar lá é bem... E aí, quando eu cheguei aqui, foi bem diferente. A culinária é diferente, o cuidado é diferente também, né? O abraçar, né? O servir é diferente, né? Os estudos também. É muita coisa assim diferente que eu vou levar comigo, muita coisa. Você é casada. Teu marido também faz parte do Ministério da Igreja? Faz, né? Você é solteira, está disponível. Ou tem alguém que está esperando lá? Não. Não, né? Então, eu sei que quando você começa a fazer um curso de missões, você já tem um povo no teu coração. Isso é natural. Talvez não seja o povo que Deus quer te mandar. Talvez você pense, não, eu vou ficar na minha cidade, vou evangelizar meu povo, eu vou ficar ali em volta de Jerusalém, no máximo Judeia e Samaria. Aí Jesus fala, não, tu vai para os confins da terra, né? Você tem um povo que você pensa em transmitir tudo o que você está aprendendo para trazer aos pés da cruz, ou está pronta também para ir para onde Jesus mandar? Pergunta para as duas. Eu ainda não estou pronta. Quando Jesus falar que eu tenho que ir, eu ainda não estou pronta. Gostei da sinceridade. Eu ainda não estou pronta, mas eu quero ao máximo trazer minha família e a família de meu esposo para os pés de Jesus. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro, né? Imagina, duas famílias, moço. E a Rebeca, ela tem um povo específico já no coração ou é só a Jerusalém mesmo? Eu estou muito reflexiva acerca disso, né? E eu penso em evangelizar ainda mais na minha cidade, né? Está eu e ela aqui, e eu sei que quando ela voltar agora, ela e o neném, ela vai ficar um pouco, né? Querendo ou não, vai parar um pouquinho. Eu quero evangelizar só quem for visitar. Sim, sim, exatamente. E aí, quero ajudar um pouco lá, ainda mais enquanto isso, eu já quero estar também estudando ainda mais acerca para ir para os confins. Você está pronta para ir para os confins, né? Pois, queridos, Deus vai abençoar o ministério de vocês, tá? E eu espero que o restante do curso seja realmente uma bênção. Para ela é mais
sofrido do que para ti, né? Tu é Uma leve livre, turma leve dinâmica. e solta. Ela não, ela tem menino em casa, tem menino na barriga. É bem complicado para ela, mas Deus usa esse povo ocupado, sabe? Deus não chama ninguém desocupado, ninguém que está aí. Não, sou de mãozinha para bater, não. Ele chama alguém que tem compromisso. E vocês provam que tem compromisso com a palavra, tem compromisso com ele. Deus abençoe o ministério de vocês. E a gente vai continuar junto aí, a gente vai participar de muita coisa junto. Muito obrigada pela participação de vocês. E a gente vai agora para o comercial rapidinho e voltamos já já. Não sai daí não, tá? É rápido, rápido, rápido. Você vai começar a ver o que nós temos aí e voltamos já já. Estamos apresentando o podcast Campos Brancos. Ah, pastor, mas eu já fiz tanta coisa ruim. Você acha que Deus não sabe disso? Mas ele te ama de uma tal maneira que ele enviou o filho dele, santo, se vestiu de humanidade, mostrou para o homem que é possível vencer o pecado e ter comunhão com ele. A visão da igreja, do reino, é almas. Proclamar o nome do Senhor Jesus. Sou missionário Livingstone. Estamos no povoado Cachoeira, na cidade de São Raul Nonato, no Piauí. Hoje foi o nosso culto de posse e gratidão a Deus pelo grande culto que houve aqui. Deus se fez presente, muitos louvores abençoados, vidas que foram impactadas pela palavra de Deus. Quero agradecer ao pastor Ramos pelo apoio que ele tem dado aqui no campo missionário, juntamente com o nosso pastor Milton, a obra muito importante que a SEMAD está fazendo aqui no estado do Piauí. Imperatriz, aqui a gente vê o quanto é bom contribuir com missões, porque aqui a gente vê o Senhor operando na vida das pessoas, sendo recebido a palavra de Deus por cada uma dessas pessoas. E meu agradecimento à Igreja de Imperatriz, a SEMAD, por estar cada dia cuidando do missionário no campo e enviando os missionários para o campo missionário. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, missionário Everton, aqui de São Vítor, em São Raimundo Nonato, no Piauí. Nós queremos aqui agradecer a equipe da SEMAD que se fez presente aqui na nossa posse. Hoje foi um grande culto abençoado, onde fomos empossados nesta comunidade para poder somar para o reino de Deus. Então, para nós, a SEMAD, ficamos gratos a Deus por estar empossando mais um missionários para a plantação de mais uma igreja, proporcionar o encontro de muitas pessoas com Deus e passar a ter comunhão com Ele para morar no céu conosco. Quero agradecer a todos os irmãos que estão acompanhando e que vai acompanhar agora esse trabalho. Todos nós juntos podemos somar para o reino de Deus. Todos somos SEMAD. A obra missionária precisa mais do que nunca de intercessores comprometidos. A cada ano, o campo missionário se torna mais desafiador entre povos e nações. Conflitos étnicos, políticos, perseguições, dificuldades financeiras e até mesmo em igrejas já estabelecidas. A necessidade de mobilizar a igreja, levantar apoiadores e manter a visão viva revela uma verdade. Ore para levantar obreiros vocacionados. Ore para um despertamento geral na igreja por missões. Ore urgente pelas finanças da missão para Deus levantar novos mantenedores. Ore por aqueles que estão no curso de missões se preparando. Estamos em uma grande batalha espiritual. Para a base missionária SEMAD, isso não é teoria, é real e é diário. Há mais de 33 anos, a SEMAD permanece firme, recrutando, capacitando e enviando missionários ao redor do mundo. O inimigo não quer que missionários sejam enviados. Ele tenta cegamente semear divisões e enfraquecer a obra. E seu maior desejo é o fracasso das missões.
mas nós cremos no poder da oração. Quando a igreja clama, cadeias se quebram, portas são abertas e vidas são alcançadas. Junte-se a nós nesse clamor missionário. Ore, interceda, Missões precisa disso. Imperatriz, celeiro de missões. Voltamos a apresentar podcast Campos Brancos. Estamos de volta com o nosso podcast Campos Brancos, trazendo para você meninos e meninas da turma de missões, a turma 59. São pessoas que decidiram entregar a vida a serviço do Rei Jesus. E é um privilégio para nós conhecer um pouquinho deles. A SEMAD já formou mais de 2.500 missionários. Muitos deles estão no campo, muitos são pastores, são evangelistas, estão em convenções diferentes, mas nós fazemos 2 turmas por ano aqui em Imperatriz. Trazemos pessoas de todos os lugares do Brasil e do mundo e treinamos durante 70 dias. E agora você está tendo a oportunidade de conhecer um pouco deles. Antes eu vou perguntar para você, você já contribuiu com missões esse mês? Está no começo do mês, está no começo do ano e às vezes você não contribuiu nada do ano passado. Vamos contribuir esse ano, vamos fazer diferente, vamos mudar a história. Pois é, vá na secretaria da tua congregação e lá na secretaria você faz a sua contribuição. Ou você pode pegar o seu celular, apontar para o QR Code que está bem aí na tua telinha e fazer a sua contribuição. Se tiver sem o celular, não tem nenhum problema. Vou dizer agora para você o CNPJ, que é o nosso Pix. O Pix da SEMAD é o CNPJ da SEMAD. Vai lá, anota 322-652-0001-46. 322-652-360001-46. Você faz parte de um grande projeto, de uma grande igreja missionária. Ah, eu sou de Imperatriz, a maior igreja missionária do Brasil. Ok. E você faz o que por missões? Você ora por missões? Você contribui com missões? Você faz missões? Se não é só falácia, grande projeto, grande igreja, tu não está com nada, não faz parte de nada. Para a gente ser de um grande projeto, tem que estar inserido. E a finalidade desse programa é trazer você para o nosso universo missionário. Eu podia dizer muita coisa desses meninos aqui, do Mendes e do Ribeiro, mas eu não sei nada da vida deles. Aliás, nem saber a cidade deles, eu que sou maranhense do pé rachado, eu não sabia dessa cidade. E os dois são da mesma cidade, o testemunho de dois é verdadeiro, essa cidade existe. Eu prefiro que vocês digam para mim, com poucas palavras, a palavra de vocês, quem é o Mendes e quem é o Ribeiro. Quem é o Mendes? Muito bem. Vende teu peixe, se apresenta aí. Primeiramente, bom dia, paz do Senhor a todos que Mas você é crente, já está dando paz do Senhor, né? Ouvindo nosso comentário na manhã deste dia. Como a nossa irmã já falou, me chamo Joilson, sou da cidade de Catu, Baixada Maranhense, e estou aqui para convidar vocês a interceder em prol deste projeto que está sendo uma bênção, está sendo dias extraordinários nas nossas vidas. Projeto este que creio que nasceu no coração de Deus para levar o ID do Senhor pelo mundo. Ok, ele diz pouca coisa dele, quem é o Ribeiro? Certo, a todos vocês que nos ouvem, um bom dia a todos, me chamo Anderson e grito de guerra é Ribeiro, meu sobrenome. Isso, Anderson. Dresson? Anderson. Anderson. Tenho 19 anos, sou jovem da mesma cidade que meu companheiro, cidade Baixada Maranhense, e eu sou um jovem que trabalho com cosmético, venda, assim também como sentido a parte de Deus, assim como meus outros companheiros que aqui passaram, chamado missionário, por isso que aqui estou para adquirir ferramentas para usar na obra do Senhor, para fazê-la com excelência para a glória do nome de Jesus. Amém, gostei de ver, o menino está empolgado. Me diz uma coisa, vocês vieram fazer o curso porque o pastor indicou, e eu quero saber, o que eu estou perguntando para todo mundo, a expectativa de vocês sobre o curso.
Era assim ou é diferente? Expectativa e realidade. Qual a expectativa, qual a realidade do curso? O que você pensava que era e o que é? Foi por indicação do nosso pastor. Só que lá na nossa cidade, eu juntamente com o Anderson, nós exercemos um trabalho evangelístico. O nosso projeto é Jovens Missionários. E o pastor nos mandou para cá em busca de mais ferramentas, mais conhecimento. Mas tu pensou que era como o curso? É totalmente do que eu Não enrola pensava, não. Na minha realidade era só aqui. Na sala de aula. Na sala de aula ia ter prática. E, tipo, o que nós fazíamos lá é evangelismo, essas coisas. Mas está sendo tudo novo, aprendendo novas coisas para chegar daqui, colocar em prática na nossa cidade. Tá. E o Andresso, que legal esse nome. O que tu pensava que era e o que está sendo? Mulher de Deus, assim, na minha mente eu pensava que seria em um lugar mais, assim, para dentro dos matos, né? Ali onde a gente teria mais, assim, a questão da prática. Mas eu louvo a Deus que a gente está tendo bastante teórica e estamos em um ambiente onde há ar-condicionado, aconchegante, né? E sem dizer que a gente também está tendo prática. E aí a gente está sendo colocado na balança prática e teórica. E está sendo muito produtivo para nós. Já tem uns 30 dias, né, que vocês estão aqui, 28? Mais ou menos isso, vocês não contam porque chega e sair. A minha pergunta, de todas as aulas que vocês já tiveram até agora, e vão ter muitas outras, mas de todas as aulas que vocês tiveram até agora, qual foi a que mais impactou você, confrontou você e por quê? Uma das que me chamou bastante atenção foi com relação à missiológica, a qual o pastor Elias, né, deu ontem para nós. É um contexto realmente diferente do que nós estamos vivendo. E é sempre bom se aprofundar com relação à missiológica que envolve as missões, saber como é o andamento de missões. Para mim, eu achei bem interessante a aula dele ontem. Desejo aprender mais. Tá fresquinha, ainda. Foi ontem, ainda tá lembrando dela. E você, Ribeiro, qual foi a que mais te impactou e por quê? A que mais me impactou foi a do professor Emanuel. O pastor Emanuel, que nos trouxe um bom ensino da palavra do Senhor e falou sobre a questão dos paradigmas, né? Da antropologia. A antropologia marcou muito, até porque uma vez que nós vamos fazer missões transculturais, temos que quebrar paradigmas, né? Temos que nos adaptar, nos adaptar àquela cultura que é totalmente diferente da nossa realidade, né? E eu achei muito interessante e até agora está martelando na minha mente. Na realidade, até no próprio Brasil, o Brasil é cheio de Brasis, né? Se você assiste um culto em Belém do Pará e assiste em Santa Catarina, é totalmente diferente. Aqui mesmo, em Imperatriz, tu assiste um culto, digamos, na Jerusalém, que é a congregação mãe. Tu assiste na Jerusalém, e aí tu assiste lá na Vila Nova, é diferente. Então a gente é diferente junto. Quando a gente separa, a gente é muito mais diferente. É verdade. Né? A minha pergunta para os dois. Vocês hoje já fazem um trabalho de evangelismo, estão fazendo o curso de missões. Voltando para casa, tem um povo no coração de vocês que vocês querem levar a palavra? Ou vocês, não, eu vou ficar lá na minha Jerusalém e evangelizar o povo mesmo da minha cidade. Estarão preparados para ir aonde Deus mandar, ou o coração de vocês já tem um chamado específico? Bom, já teve alguns irmãos daqui que já me perguntaram sobre essa questão. Quando nós estávamos na época lá do retiro, o pastor Gideão, ele chamou nós para frente para fazer uma oração para nós e pediu para que nós dissesse para Deus bagunçasse tudo na nossa vida. E eu simplesmente, no meu secreto, falei isso com Deus, que tudo que eu queria daqui para frente era fazer a obra dele. E algumas pessoas me perguntaram se eu tinha um lugar assim específico para ir.
Eu disse que eu estou aqui na dependência de Deus. Não irei escolher lugar para onde eu vou, porque muitas vezes eu posso escolher um lugar e Deus me mandar para outro. Então, eu disse para as pessoas que eu estou na dependência de Deus. Aonde Ele me mandar, o local que Ele mandar eu ir, estaria obedecendo e cumprir aquilo que Ele nos deu como igreja, de levar a palavra do Senhor às pessoas que ainda não conhecem o Evangelho. E o Ribeiro? Certo. A sua pergunta eu achei muito interessante, né? Que se nós temos um pensamento de não somente voltar à nossa cidade, mas também pensamento de ir fazer missões transcultural, né? Se nós temos algum país em mente, eu mesmo tenho esse desejo no meu coração de fazer missão transcultural, de ir para outro país. O outro país tem? Tem. Qual é? E o outro país seria Angola. Tenho esse país em minha mente e até posso dizer, né, através dessa gravação, que uma vez eu estava orando dentro do meu quarto, a partir das 12 horas da tarde, como de costume, e o Senhor me deu essa bandeira, passou como se um filme na minha cabeça, o Senhor me deu essa vai visão. Pra lá. e aí eu coloquei diante de Deus e coloquei-me também à disposição para que qualquer momento Ele me mandar, eu estou aqui para obedecer à sua vontade. Então já tem um chamado específico. Sabe o que é legal na vida de vocês? É que vocês são jovens. E o mundo inteiro está aberto para jovem. E quando um jovem coloca a vida dele no altar, quando o jovem se coloca à disposição de Deus, é uma ferramenta tremenda para fazer a obra. Então eu peço a Deus que use a vida de vocês como instrumento de leve e fácil manejo, que as coisas do mundo não tirem vocês do foco de evangelizá-lo. Que todos os atrativos do mundo sejam nada diante do grande projeto de Deus na vida de vocês. Amém. Tá? Deus abençoe. Quem sabe um dia eu chego em Angola e visito você lá, Glória pastorzão em Angola, Jesus. e lá estou eu. Deus abençoe, e o ministério de vocês com certeza vai ser próspero, tá bom? Deus abençoe também. A gente vai conhecer mais, hoje só mais 2, tá? E você vai conhecer as pessoas que estão fazendo o curso de missões para serem enviados para qualquer lugar que Deus os mandar. Você pode fazer parte desse grande exército. Talvez você não tenha um chamado específico para ir para os confins da terra, mas o teu chamado como filho de Deus, como salvo, como crente, ele existe. O ID é para todos nós, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E o mais importante, o ID não pode ser terceirizado. Esse ID é para mim, esse ID é para você. Então fale, esse ID é para mim. Ah, mas eu não tenho grandes palavras para pregar em qualquer lugar, mas tem sim. A tua vida é uma carta aberta. Então viva o evangelho de Cristo. E você pode pregar para o teu vizinho, para o teu irmão, para o teu familiar que está desviado, para o teu familiar que não é crente, para o teu familiar que simplesmente não quer saber de Deus, mas tem também aquele amigo do trabalho, tem aquele amigo da escola. Você que é jovem, está na hora de despertar. Você acabou de ver 2 meninos de 17 anos, 20 anos, que estão aí prontos para fazer missões. E você deve estar pronto para fazer missões. Fala para o teu amigo da escola que Jesus Cristo é bom. Ao invés de ficar postando um monte de besteira no WhatsApp, no Instagram, posta algo de Jesus. Fala de Jesus para quem não conhece. Posta que Jesus é bom, só isso. Jesus é bom. A sua misericórdia dura para sempre. Ah, mas não gosto de fazer isso não. Tira uma foto na igreja, ao invés de tirar aquelas fotos, pezinho para frente, pezinho para trás. Bora trocar de roupa, não vai fazer isso. Seja um influenciador, mas um influenciador do reino de Deus. Traga as pessoas aos pés da cruz. Fala para a pessoa que trabalha no mercado, para aquele açougueiro, para o que vende verdura, para aquele que só está passando. Faça a sua vez. Anuncie Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, mostre através da sua vida que Ele continua salvando. Essa é a finalidade do crente aqui na Terra. Ore por missões.
Assim, eu não acredito muito nisso. Vem aqui na SEMAD, se envolve no projeto, conhece os missionários. Às vezes a gente tem missionário na igreja perseguida, atrás das cortinas de ferro, e nós não mandamos um relatório para a igreja a respeito disso, porque estaríamos colocando a vida deles em risco. Mas eles existem e eles precisam da sua contribuição, eles precisam da sua oração, e você faz parte desse grande exército. A gente vai conhecer mais 2 pessoas que estão vindo aqui para a gente conversar. Pode entrar e sentar, a casa é sua. Vem aqui, é um prazer muito grande ter o Marcos aqui. Vem aqui, irmã, ela está se embelezando para vir. Mulher é uma coisa, né? Aí, a gente vê o menino, ele vem, tá de boa, né? Mas a mulher tem que ficar mais bonita, né? Vou aparecer no vídeo. Pode vir, tá bonita já. Pode vir, sente-se aqui. É o Marcos e o crachá tá de ponta cabeça. Leonice. Pode sentar e vamos conversar. Eu podia dizer muita coisa de vocês, mas estava falhando em todos que eu não conheço nem o dos dois, né? Então, eu prefiro que vocês digam, Marcos, quem é o Marcos? Eu sou de uma cidade do interior do Ceará, Missão Velha, uma cidade pequenininha no lado de O Juazeiro. nome da cidade é Missão Velha? Missão Velha. Que legal! Faz referência à história da cidade, que antigamente os jesuítas foram lá para evangelizar para os indígenas, que era o povo Cariri, e por aí vai. Aí, com isso, eu nasci em berço cristão. Minha mãe, quando eu nasci, ela já era convertida, só que ela se converteu mesmo com o nascimento das minhas 2 irmãs. Depois, com 2 anos de idade, eu fiquei com arritmia cardíaca, fui diagnosticado com arritmia cardíaca, e por meio dessa arritmia, o meu pai se converteu também ao cristianismo. Ele era alcoólatra, e graças a isso ele fez uma aliança com Deus, de que se Deus devolvesse o filho dele, nunca mais ele beberia. E com isso, assim foi feito, eu passei por muita coisa, e meu pai, juntamente conosco, passou também por muita coisa. Ele já nasceu missionário, né? E a Leonice, quem é ela? Conte para mim. Eu sou Leonice, sou filha da Deusuíta, meu pai chama Francisco, mas já falecido, mas moro no assentamento Vale do Tapuio, no município de Riachão, Maranhão. Tá. Vocês 2 vieram fazer o curso de missões de lugar totalmente diferente. Foi. Eu quero perguntar o que eu já perguntei para todos os outros. Vocês pensavam que o curso de missões seria isso? A expectativa de vocês era essa? Ou a realidade é bem diferente do que vocês pensavam? Comece contigo e depois com a senhora. De certa forma, eu já esperava muita coisa daqui, só que também muita coisa foi surpresa também. Teve várias coisas surpresas, mas eu já esperava que fosse algo, que eu fosse aprender muita coisa, só que aqui... Levantar 5 horas é muito banana. Eu não sabia que eu ia me acostumar, olha aí. Acostumou? Eu tô me acostumando. Senhor. Aí, também com isso, eu também tô me surpreendendo, tipo assim, eu olhava e falava, já conheço muita coisa da Bíblia, aqui eu tô vendo que a Bíblia é muito mais ampla. E eu tô gostando muito de aprender cada dia mais. Toda vez eu tô anotando, toda vez eu tô fazendo anotação. E isso está sendo muito bom e eu tô me surpreendendo muito. Então, sim, de certa forma esperado e de certa forma me surpreendeu muito também. E a senhora, pensava que o curso era assim ou é diferente do que a senhora pensava? Não, para mim foi uma surpresa, porque às vezes eu pensava até que eu sabia de alguma coisa da Bíblia. Quando chegou aqui, eu vi que eu não sabia, era de nada. Mas estou feliz, porque, graças a Deus, estou podendo aprender mais, né? Ter mais um conhecimento. Estou me sentindo em casa, estou bem acolhida, graças a Deus. E tá tudo foi bem. Isso, está tudo bem. Vocês já tiveram várias aulas e terão muitas outras ainda, práticas, inclusive. Mas do que vocês já viveram até aqui, qual foi a aula que mais tocou em vocês e por quê? Bom, inicialmente a gente chegou, né, e foi pro retiro, lá a gente teve muitas aulas. Quando eu cheguei aqui, no momento que eu cheguei, eu devo confessar que eu tive um impacto muito grande, porque eu me perguntava muito, será que esse realmente é meu chamado? Será que é realmente isso que eu quero? E eu me questionei muito e eu sempre orava. E daí o pastor Josué,
ele levou a gente para uma experiência, e aquela experiência me tocou muito. Por quê? Porque além de eu ter me visto naquela experiência, eu vi o quê? Os meus amigos, meus familiares e várias outras pessoas que estão precisando deste cristianismo, do evangelho. E não tem ninguém para pregar. Isso me tocou muito porque eu olhei e falei, cara, eu não consigo olhar uma situação como essa e ficar de braço cruzado. Eu não consigo olhar uma situação e não poder fazer nada. Eu prefiro morrer com os meus companheiros em campo de batalha do que ficar apenas assistindo e não poder fazer nada. E você, qual a aula que mais te impactou até agora e por quê? O que mais me impactou foi uma aula com o pastor também, Josué, lá no campo. Só lá eu tive a certeza que o porquê eu estar aqui, qual era o meu chamado, numa apresentação que ele fez debaixo de uns pés de manga, né? Ali Deus me mostrou tudo, até o que eu poderia ter feito antes que eu não fiz. Eu disse, ô Jesus, é aqui o meu lugar. Então, de hoje por diante, eu tenho certeza que meu trabalho é missão. Missão é bom porque quando você é chamado, você entra assim devagarzinho, vai na maciota, só que você não consegue sair. Você entra e não consegue sair. Quanto mais você se aprofunda, mais você vê a necessidade, mais você sente a chama arder no coração. E moço do céu, entrou em missão, sai mais não. A missão da igreja é fazer missão, né? E a gente, mas a missão da igreja é fazer missão, fazer o quê? A missão é evangelizar. É pregar a palavra de Deus, né, a toda criatura. Eu sei que quando vocês vieram, vocês tinham um pensamento, você está lá na tua cidade, e vocês vão voltar com a mente totalmente diferente. Paradigmas serão quebrados, pensamentos serão mudados. Eu acho que na primeira aula Deus mandou bagunçar a vida de vocês, ela foi bagunçada, ela nunca mais vai ser a mesma. A minha pergunta é, estando de volta na cidade de vocês, vocês querem sair para evangelizar outros povos? Se querem, qual aquele povo que Deus colocou no coração de vocês? Ou não, eu vou ficar na minha cidade, vou evangelizar o povo da minha cidade, a minha região? Vocês preferem ficar na Jerusalemzinha de vocês, ou vocês querem sair para a Judéia, Samaria, até os confins da terra? Então, quando eu voltar, eu vejo que lá na minha cidade tem muita coisa para ser feita. Inclusive meu grupo de amigos, inclusive no público jovem. Eu percebo muito isso. Então, por um certo momento, eu quero ficar lá, eu quero ajudar. Com certeza vou voltar com uma mentalidade bem diferente. Eu vou realmente trabalhar no evangelho mais. E, se possível, se for da vontade de Deus, eu quero sim sair para outros lugares. Pregar para povos indígenas, pregar em faculdades longínquas também, porque eu gosto muito de trabalhar com o público jovem. E eu tenho esse desejo pelo público jovem e também para povos, como é que eu posso falar? Transculturais. Então você está à disposição. Você quer primeiro falar na tua cidade, na tua Jerusalém, depois está à disposição de Deus para te usar onde quer que Ele mande. Isso mesmo? Eu quero que Deus, nesse tempo que eu estiver lá, me prepare também. Eu sei que vai ser uma grande preparação para sair e pregar mais ainda o evangelho. Você falou faculdade, a gente vai fazer inclusive um curso de capelania universitária para que os universitários aqui de Imperatriz preguem nas suas universidades. Não fazendo aquele culto tradicional, mas fazendo um evangelismo pessoal, um louvorzinho na hora do recreio, no intervalo da aula. A gente quer fazer esse curso de capelania ainda esse ano, talvez em março, abril. E você, minha querida, você quer, a pergunta que eu fiz para ele é a mesma para você, você quer continuar na tua cidade ou você vai se colocar à disposição para ir para qualquer lugar? Você já tem um povo aí no teu coração? Eu quero, saindo daqui, eu quero voltar para minha cidade e voltar trabalhar no município, porque na minha região mesmo, como é um assentamento, lá é muitas famílias, nós somos só, lá é 184 famílias. Nossa, e tudo que eu estou vindo aqui... É um campo missionário, né? Lá é grande, é muita gente, tudo as casas perto, né? É 32 hectares para cada, então já está dizendo que é perto, né? O que é que eu vi aqui? Eu vi lá uma grande necessidade de uma evangelização.
né? Então, mas eu entrego assim, a meu Senhor. Mas em mim, eu tenho isso comigo, que o que eu vi aqui deu para me sentir dentro de mim que eu tenho que ficar lá. Eu sinto necessidade de eu ficar lá, justamente por isso, né? Porque a região é grande, o município da minha cidade é grande e a evangelização lá não é tão... Não chegou ainda com força. Não chegou né? ainda. Estava conversando, nós temos mais de 8 mil entre assentamentos e pequenas cidades que não tem. E lá no município mesmo da minha cidade tem 3 assentamentos grandes. Não é só esse que eu moro. Então você vai ter muito o que fazer até verdade, verdade. A senhora é casada? Não. Não, né? Sou separada. Separada. Está mais disponível. Mas foi o que eu vi aqui. Queridos, muito obrigada para vocês. Eu sei que Deus vai fazer coisas grandiosas através da vida de vocês. Amém. Já que vocês se colocaram à disposição dele, vieram aprender, se vieram aprender foi para ensinar. Então vai fazer um trabalho muito bonito em universidade, sabe? Nós estamos precisando de jovens para levar a palavra às universidades e Deus vai te usar. Você se colocou à disposição dele e você ainda vamos ouvir falar do teu nome, entendeu? E a senhora vai ser a missionária dos assentamentos. Verdade. E ele é o missionário das universidades. Fico feliz por você. Deus abençoe vocês. Muito obrigada. E a gente vai se encontrar muito até o final do curso, viu? Amém. Espero. E estamos encerrando mais um podcast Campos Brancos, onde você conheceu um pouco dos alunos do curso de missão da turma 59. E deixa eu falar uma coisa para você. Esse podcast ele pode ser visto no canal 14, toda sexta-feira, das 19 às 20 horas. Pode ser ouvido na Rádio Cidade Esperança, 106.9, a mais querida, mais ouvida, todo sábado, das 19 às 20 horas. Também no YouTube da SEMAD, no YouTube da IEAD, Ministério AD. Bom, eu falei Rádio Cidade Esperança. A Rádio Cidade Esperança é uma rádio segundo o coração de Deus. Tem 24 anos, a 24 horas por dia, anunciando Jesus. Você nem precisa parar o que está fazendo para ouvir a Rádio Cidade Esperança. Está lavando louça, está lavando roupa, está varrendo a casa, está no carro, andando para lá e para cá, está ouvindo a Rádio Cidade Esperança, está conosco. Então, meio-dia tem o melhor programa desse horário. Voz da Assembleia de Deus, apresentação eu, Zeni, e a gente tem sempre uma mensagem do pastor Raul Cavalcante. A gente tem só música do tempo da moda do lenço, que você ouviu o hino 3 minutos e ainda chorava, sentia muita presença de Deus. Então, eu te convido para sintonizar na 106.9, tá? E a gente vai embora. Até nosso próximo encontro. A paz do Senhor Jesus. Acabamos de apresentar podcast Campos Brancos. Participe e seja você também o mantenedor desta grande obra. SEMAD, somos todos nós.